É verdade. Dani, e tem mais ministros aí na fila também, né? Porque a gente sabe que alguns ministros também foram impactados, né? E tudo muito obscuro, porque as punições elas não foram assim declaradas, né? Perda de visto, por exemplo, essas coisas não eram claramente ditas. Boa tarde. Boa tarde, Sasa. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde para Mariana Sanches. Deixa, antes de eu trazer informação aqui, dar parabéns para Ivone Menezes, que é uma telespectadora muito assídua do All News. Ela está na Argentina, hoje é aniversário dela, e ela parou tudo para vir aqui assistir a gente nesta sexta-feira movimentada Ivone. no Brasil. Então, pela fidelidade, pela preferência, nós agradecemos e desejamos para você tudo de melhor, querida. Olha, como o Sakamoto disse, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi muito acionado, né, por amigos, por magistrados, por jornalistas, enfim, respondeu a alguns dos que o procuraram fazendo essa brincadeira, né? Recebi um presente de aniversário antecipado. O ministro faz aniversário amanhã. Curiosamente, é o mesmo dia em que houve a decretação do AI-5, né? E é este ministro que vem protagonizando a investigação de uma tentativa de golpe de Estado urdida no Brasil. Bom, caiu por terra, então, toda a esperança do bolsonarismo de pressão via Estados Unidos. Donald Trump deu mostras de que realmente negocia com quem tem poder. Com Jair Messias Bolsonaro preso, fica muito evidente que a família enfrenta um momento de dificuldade, que ou negocia com Lula ou não negocia com ninguém. Para além disso, houve uma verdadeira força-tarefa, e era sobre isso que eu queria trazer aqui, sobre isso que eu queria falar. Não é óbvio que o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa construção, ele é inegavelmente de muito sucesso, tá? Como a Mariana Sanches falou, o Trump admitiu ter se encantado por Lula. Mas houve antes, até que se chegasse a esse encontro entre Lula e Trump ali muito rapidamente, primeiro na ONU, depois uma segunda conversa por telefone, depois um encontro pessoalmente, depois uma nova conversa por telefone, houve uma verdadeira força-tarefa. O escritório da AGU passou a ter um escritório dela, Advocacia Geral da União, nos Estados Unidos, fazendo contato com, desde parlamentares do Partido Republicano, do Partido Democrata, também com a magistratura, levando informações para a Casa Branca. Por outro lado, a diplomacia, Mauro Vieira numa frente, trabalhando bastante. O Palácio do Planalto, que tem também seus diplomatas que atuam diretamente com Lula, entram em campo e passam a acionar fontes mesmo, contrapartes deles dentro da Casa Branca. Houve, portanto, uma mobilização na última semana passada, uma nova frente foi aberta quando o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, teve uma longa reunião com o encarregado de negócios jurídicos dos Estados Unidos. E falou, olha, é preciso que haja um gesto, né? Isso é uma violência. Né? A Magnitsky é uma violência contra um magistrado que está exercendo apenas o seu trabalho. Portanto, essa força-tarefa dá condições para que Lula sente na mesa e aí faça o que ele faz melhor. A gente contou aqui no All News quando isso começou, quando a primeira conversa aconteceu, que a vida, a política, a carreira inteira do Lula, ela é feita em cima de negociação, né? Ele é líder sindical e é como líder sindical que vira depois o maior líder de massas do país, posto que ele divide com Jair Messias Bolsonaro, os dois grandes líderes de massa do Brasil. Então, assim, a eficiência do Lula nesse contato com o Trump é clara, mas houve um grande trabalho de preparação para que esse terreno pudesse ser fértil. Tem uma questão que já foi explorada, eu acho que vale a pena remontar no dia de hoje, que foi o fato de que Trump se interessou muito pela trajetória mais recente do Lula, de Lava Jato, né, onde o Lula pisa, bate o pé de que o que houve com ele foi lawfare. Ele pede para o Lula contar como foram os 580 dias que Lula ficou na prisão, elogia a resiliência do Lula por esses 580 dias na prisão e depois essa volta por cima que o Lula dá, subindo a rampa da presidência da República, do Palácio do Planalto, pela terceira vez. Esse calvário, digamos assim, essa epopeia que o Lula percorreu, se recusando, inclusive, a colocar uma tornozeleira eletrônica para progredir de regime ou ir para a prisão domiciliar, houve uma pressão e isso tudo foi relatado pelo Lula ao Trump. Ele falou, essa Suprema Corte, que hoje condena o Bolsonaro, me negou um habeas corpus
para que eu aguardasse o trânsito em julgado do meu caso, o que antecipou a minha prisão. É a mesma Suprema Corte. Eu respeitei a decisão, eu fui preso. Eu passei 580 dias. Essa informação, essa troca, esse conhecimento a respeito de como houve, né, no caso do Lula, a resignação, claro, né, politicamente indignada, mas não se insurgiu contra o sistema judicial, deixando de cumprir determinação judicial. Toda essa narrativa fez muita diferença para que a gente chegasse no resultado de hoje. Se caiu a Magnitsky, por óbvio, eu acredito que os vistos dos demais ministros e autoridades do governo brasileiro e ministros do Supremo Tribunal Federal também foi para o chão, Sarza, porque a Magnitsky era a mais gravosa sanção que pudesse ser imposta e ela já foi revogada.